Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Constantina, quando vai acontecer a apresentação dos candidatos a conselheiro tutelar do município de Constantina. Aqui estão os candidatos, aqui estão autoridades do município e nós vamos imediatamente ouvir então o presidente do CONDIC, Dr. Paulo Maffesoni. Muito bem, bom dia a todos. Hoje então nós estamos iniciando aqui a sessão pública de apresentação dos candidatos ao Conselho Tutelar. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa saudação ao vice-prefeito municipal Adroaldo Araújo, representando o Poder Executivo. Nossa saudação aos vereadores Ademar e Marcos, que representam o Poder Legislativo neste ato. A nossa saudação especial aos nossos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui estão prestigiando esse evento, e em especial a nossa saudação à Comissão Especial de Eleições do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, na pessoa da nossa secretária Luana, que tem sido incansável, uma batalhadora, nos auxiliando diretamente, da Júlia, que tem sido sempre presente, e do Joelson, mesmo com as dificuldades de deambular, normalmente tem nos auxiliado nesta empreitada que nós estamos levando à frente. Lembrando que esse processo todo ele é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que tem o acompanhamento, a fiscalização do Ministério Público. Nós também contamos e queremos agradecer o apoio que temos recebido da servidora Daniela Lazarotto, que tem sido uma colaboradora também nesse processo, e também da jornalista Nayumi, que tem nos auxiliado na organização deste pleito aqui. Hoje nós pretendemos fazer alguns pontos, alguns esclarecimentos, algumas trocas de informações com vocês, para que a gente possa dar então a largada definitiva desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar aqui de Constantina. É importante a gente destacar que nós tivemos que sobrestar o andamento do primeiro edital que havia sido lançado. Todos vocês sabem, nós não tínhamos o número suficiente de candidatos e além de termos um número menor de candidatos, naquela oportunidade, pelas exigências contidas naquele edital, somente 4 candidatos estariam aptos, o que levaria a nós daqui a um tempo ter que voltar com uma eleição suplementar até para suprir o número necessário. Com a previsão legal existente, nós reunido com o Conselho todo, resolvemos então em modificar para dar celeridade devido à importância que tem para a sociedade a presença de um Conselho Tutelar. De modo que então hoje nós estamos caminhando firme para um processo tranquilo, onde todas as fases foram respeitadas e, como eu disse na abertura da fala aqui, nós pudemos, graças a Deus, antecipar para permitir que vocês possam trabalhar melhor ainda a campanha de vocês, porque a eleição acontece no dia 1º de outubro em todo o Brasil e Constantina não será uma exceção. Constantina também irá fazer a sua eleição. De imediato, concedo a palavra ao vice-prefeito Adroaldo Araújo, que está presente nesse evento. Muito bem, bom dia, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui nessa data de hoje, para que nós damos o pontapé inicial, digamos assim. É um processo extremamente importante, como disse o Paulo, para a nossa sociedade. Meus cumprimentos aqui ao presidente, nosso conhecido CONDICA, Paulo. Em nome dele, estendo meus cumprimentos aos demais membros aqui do CONDICA, aos vereadores, senhoras e senhores, que é a razão de nós estarmos aqui hoje, as entidades que aqui compõem também esse dia de hoje. Senhoras, eu vejo essa eleição do Conselho Tutelar extremamente importante, porque, embora quando o Conselho seja chamado, algum dano provavelmente já tenha acontecido de forma física ou material a uma criança ou um adolescente, nós precisamos ter a consciência de que a sociedade precisa trabalhar no conjunto para que a gente possa evitar esse dano, né? E isso aí, e essa questão, melhor dizendo, ela transcende aos desejos, aos interesses, aos objetos, o objetivo do Conselho Tutelar. Então é preciso que a gente convoque a sociedade, para que a sociedade participe de uma forma direta ou indireta, para que a gente evite o quanto mais o chamamento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele precisa estar aí, no meu entendimento,
para uma prevenção, mas não atuar como forma incisiva, como forma direta no problema que a sociedade traz por muitas vezes, que todos nós sabemos. Então é preciso que a gente convoque a sociedade, é preciso que a gente chame a sociedade para que ela, junto com o Conselho Tutelar, né, consiga prevenir esses danos causados às nossas crianças, ao nosso adolescente. Como eu já me referi, o Conselho é chamado quando algo já aconteceu, né, como regra, pelo menos como regra, né, e nós precisamos trabalhar todos juntos, porque atingir as nossas crianças de forma psicológica, especialmente psicológica, que pode ter um trauma para o resto da vida, ou fisicamente, é algo que nos toca profundamente. Eu quando falo em criança, quando falo em adolescente, que é maltratado, que é mal cuidado, a mim toca muito isso, toca muito. E todos nós, eu tenho certeza que tem filhos, sabem do que eu estou falando, né? Então eu quero desejar ao Conselho um trabalho extremamente plural, um trabalho de prevenção à medida do possível, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor, mais participativa, mais inclusiva. E no que tange, no que diz respeito às eleições do Conselho Tutelar, espero que todos tenham um processo extremamente democrático, um processo de paz, especialmente de paz, de harmonia, que vocês façam uma campanha que possam explicar à sociedade o objetivo de que vocês, qual expuseram, estão colocando o nome de vocês, para que a gente possa, então, como eu falei, ter uma sociedade mais tranquila, mais justa, especialmente na proteção da nossa criança e do adolescente. Boa campanha a todos vocês, contem com o poder público, nós estamos juntos de vocês para o que precisar, né, porque nós sabemos da importância desse tema e da importância que o Conselho Tutelar tem numa sociedade. Uma sociedade onde tem entidades, onde tem um Conselho Tutelar forte, trabalhador, incisivo, nós temos uma sociedade melhor e mais justa e mais participativa e mais igualitária. Bom trabalho a todos vocês, boa eleição, que esse processo, Paulo, seja um processo muito democrático para todos nós. Muito obrigado, bom, vice-prefeito Adroaldo. Antes mesmo de passarmos, propriamente dito, as grandes estrelas desse encontro aqui, que são os candidatos, os senhores candidatos e as senhoras candidatas, eu concedo a palavra, então, ao representante do Poder Legislativo, o vereador Ademar, que quer fazer uso da palavra, também sou Marcos Guilherme. Então, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos já nominados pelo protocolo, bem feito pelo Dr. Paulo, e especialmente a vocês que estão colocando o nome à disposição para concorrer a uma vaga no Conselho Tutelar. Tempos atrás, o papel do conselheiro tutelar, do Conselho Tutelar, ele era um tanto mais simples, comentava eu com o Dr. Paulo hoje pela manhã, né? Era uma birra da criança que não ia na aula, que desobedecia o pai, a mãe. Hoje é muito complexo. Hoje o conselheiro tutelar, ele tem que ser um psicólogo praticamente muitas vezes, né? Visto que, infelizmente, como o Adroaldo bem comentou, hoje nossas crianças e adolescentes, eles muitas vezes sofrem violência física e violência psicológica, né? O que acarreta em traumas. Então eu gostaria de parabenizar a vocês que colocaram o nome para concorrer. Então são quatro candidatos que já estão no conselho, né? Desejar parabenizo a eles o trabalho que vem realizando. E a vocês, mais 7, então, que colocaram o nome. Vejo que pessoas jovens, mais experientes. E fico muito feliz hoje, muito feliz por ver esse time que temos aqui para concorrer ao Conselho Tutelar. Então a gente vendo, conhecendo os candidatos e conhecendo quem está à frente do processo eleitoral, o CMDCA, todos os seus componentes, o Ministério Público acompanhando, a gente tem a certeza, sim, que teremos uma eleição democrática, justa, e gostaria então de pedir à sociedade que acolha esses nomes, esses conselheiros, né, conheça cada um e vá sim lá no dia 1º de outubro e deixe lá o seu voto, né, para escolher quem pensa cada cidadão ser o melhor. Mas tenho certeza que teremos um Conselho Tutelar muito competente pelos nomes que estão à disposição. Muito obrigado então pela oportunidade, Dr. Paulo. Se o colega Marcos quiser complementar alguma coisa, por favor. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
Quero aqui saudar o vice-prefeito Adroaldo, que está aqui representando hoje o executivo. Esse nome saudar os demais representantes de instituições aqui. E desejando bem-vindo a todos vocês que aqui essa manhã estão presentes. E dizer, parabenizá-los pela coragem que tiveram, né? Colocar seus nomes à disposição para concorrer a esse cargo tão importante. Eu diria até que é um dos cargos mais importantes aqui do nosso município, onde vocês vão estar representando e defendendo a família, né? As nossas crianças, que é o futuro do nosso Brasil. Então, só quero aqui parabenizá-los, né? Por a coragem que tiveram de estar juntando seus nomes aqui para concorrer a esse cargo tão importante. Somente desejar sucesso, né, a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos. Bom, eu, antes de passar adiante, pessoal, quero mais uma vez destacar aqui a presença da Mari, que representa no CMTCA a Secretaria de Saúde, o Joelson, que representa o Rotary Club, o Valdir da Silva, que representa a paróquia São José, está aí o Valdir, né? Está lá. Né? A Jamie, que representa a nossa PAI, a Renata, a nossa Secretaria de Assistência Social, a Júlia Zatti, né? Que representa também o Poder Executivo, a doutora Luana, que representa a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, secção Sarandi, o Tagner, que representa o Lions Club, justificou agora que ele tem um serviço, né? Esse serviço dele, vocês sabem que é um serviço um pouco mais complicado, né? Justificando então a ausência. Também nós tivemos aqui hoje contando a presença da Cleci e da Sônia, né? Então, e mais uma vez eu quero enaltecer que o pessoal referiu aqui em coragem e tal. Eu julgo que além de coragem, nós também temos que enaltecer o espírito, né, cívico de todos vocês candidatos e sobretudo daqueles que compõem o nosso conselho. Já referi a nossa comissão especial, o nosso agradecimento. E antes de passarmos, então, a nominar a lista dos candidatos, a gente quer lembrar que a função de conselheiro tutelar, ela surgiu através do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes não se tinha isso, né? Não se tinha conhecimento. E a função principal, né, se baseia na proteção e na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Que missão nobre, né? É um momento em que todo mundo se debate, cobrando, essa geração atual, não sei o que vai acontecer, o que será. Está em nossas mãos, nós é que somos os líderes do presente para tentar modificar essa situação. Então, nós temos então agora aqui a nominata dos candidatos que estão relacionados, né, para fazer a sua autoapresentação nessa sessão pública. E mais uma vez agradecer aqui a Rádio Show de Bola, né? Rádio TV Show de Bola e a Rádio Constantino FM, que estão presentes nesse evento, e também extensivamente saudar os demais veículos de comunicação. Número 70, o Ademir, 71, o Alexandre, 72, a Clesiane, 73, a Maitê, 74, a Maria Elizabeth, 75, a Leila, 76, a Rafaela, 77, a Sabrina, 78, a Sirlei, 79, a Terezinha e número 80, o Vanderlei. Pessoal, por uma questão de nós estabelecermos antes da apresentação de vocês, até para que permita que vocês façam, vocês sabem que nós não teremos urnas eletrônicas, será voto como era antigamente, ou seja, o nome ou o número. Mas alguns de vocês a gente sabe que possuem apelidos, tá? E nós gostaríamos de consultá-los quem gostaria de colocar o nome e o apelido. Eu cito aqui, por exemplo, o nome de um conselheiro atual. Ele é conhecido como Vandinho, o nome dele é Vanderlei. De repente, então, pode surgir a Elizabeth, que é Maria Elizabeth, é conhecida como Beth, né? Então, se vocês querem acrescer isso, o momento é agora, que a doutora Luana vai registrar em ata, e nós vamos depois, na apuração, considerar, porque será levado em efeito. Nós não queremos perder nenhum voto, queremos valorizar toda a intenção de voto daqueles que participarem. O número, o nome ou o apelido, né, para que o voto seja válido. Então a gente já quer esclarecer isso, o vice-prefeito Adroaldo, vereadores, né? Eu só acho que nós vamos ter que fazer uma alteração, porque aqui, ó, ficou o 73 ficou para Maitê, né?
Tá, e a 7 e 4 pra Leila? 7 e 5. 7 e 5, acho que nós vamos ter que, se é por ordem alfabética, a Leila vem antes da Maitê, né? Deixa que a gente tem que trocar. Ah, acho que tinha o Lucas no meio. Eu acho que a gente tem que dar uma... Então, vamos proceder. Vamos fazer a troca, não, tá? procede. Feita a correção. Tá, Ademir 70. Então, por favor, vamos lá. Tá, me corrijam se eu estiver equivocada, tá? Ademir 70, 71 Alexandre, 72 a Clesiane, 73 a Leila, 74 a Maitê, 75 a Maria Elizabeth, 76 a Rafaela, 77 a Sabrina, 78 a Cirlei, 79 a Vanderlei. Sim, 79 então a Terezinha e 80 a Vanderlei. Isso. De fato, alterou só quem é? Só a Leila? Só a Leila, tá? Na verdade foi a Leila, a Maitê e a Maria, eu acho, né? E a Beth, tá? Como eu de desistência ali. É quando a gente fez a escolha, tinha os 12 candidatos. Só agora escrevendo, acho que vamos ter que fazer alterar. Não, mas as coisas estão aí para serem corrigidas. Sim, tá. Né? Então está. Bom, pessoal, então depois a gente vai falar com vocês a respeito. Vamos passar a autoapresentação dos candidatos. Aí eu sugiro que os vereadores dêem um espacinho aqui para que eles possam vir aqui, né? Que a ideia é que eles se apresentem para o público, né? Já que a imprensa está focalizando, eles venham nesse local aqui e façam então a apresentação aqui na frente. E o primeiro, o Ademir, que tem o número 70. Posso colocar ali no nome, colocar o Ade? Vamos colocar então as Isso, já faz o aqui. registro. Tá. Então, o apelido Ade. Também. Você pode vir aqui, então já fazer a sua autoapresentação. E daí tu vai utilizar na campanha. Daí Pode usar daí. os dois, né? Enfim, fica. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ademir Teodoro Ribeiro. Sou profissional em pintura automotiva e técnico em refrigeração. Então, eu quero fazer parte do grupo dos conselheiros para ter a oportunidade de contribuir com o futuro das crianças e adolescentes do nosso município. É isso aí. Meu número é 70. Né? Bem. Obrigado. Próximo candidato é o Alexandre. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre dos Santos Oliveira, sou gesseiro. Eu quero participar do Conselho Tutelar para ajudar as crianças a desenvolver um trabalho, não tipo a Fundação São Roque antigamente que tinha, fazer projeto, trabalhar com o poder público e fazer sempre pelo melhor para tirar as crianças das ruas, das drogas e tudo tem jeito nesse mundo. Meu número é 71, conto com o apoio de você. Tá bem, muito obrigado. Próximo, A Clesiane. Clesiane. Clesi. Vai acrescer um Vou pôr meu apelido. que a maioria me Tá bem, conhece. sem problema. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Clesiane Varionicense, sou conselheira tutelar. Pretendo continuar para fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho que a gente já está desenvolvendo e contribuir com as crianças, os adolescentes, na verdade no mesmo rumo que a gente está, sabe? Porque eu acredito que a gente está desenvolvendo um bom trabalho. Então é isso, meu número é o 72 e eu conto com todos vocês. Obrigada. Muito bem. Próximo. A Leila. Leila.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Leila Pizzi Menegoto, sou esposa do Neuci Antônio Menegoto, conhecido como Nico, mãe do Matheus e da Cecília, avó da Anitta e da Antonella. Tenho respaldo para vir pedir votos e continuar no cargo de conselheira tutelar. Estou no Conselho Tutelar há 5 mandatos e vou para o 6º se a comunidade entender que eu mereça continuar. Faço o meu trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito, né? Dentro do Conselho Tutelar a gente não é o eu, e sim o nós. Tenho uma ótima parceria nesse quase 20 anos de trabalho, com todas as redes que integram o nosso município, que seria escolas, assistência social, Ministério Público, Judiciário, Delegacia de Polícia, Brigada Militar. Então, estou aqui mais uma vez, dizendo que tenho vontade de trabalhar em defender o direito, os deveres, a proteção das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Meu número é o 73. Também vamos aproveitar as redes que estão transmitindo para cumprimentar hoje os coordenadores pedagógicos, que é o dia do coordenador pedagógico. Então, um abraço em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aos coordenadores pedagógicos. Também o dia da consciência sobre esclerose múltipla e também o dia do perdão. E perdoar sempre é importante, né? Então, uma data maravilhosa que a gente escolheu aqui para a apresentação dos nossos candidatos. Próximo candidato? A Maite. Maite. Bom dia, meu nome é Maite ABC Jacomini e eu me candidatei a esse cargo porque eu sempre gostei das causas sociais. Eu participo do CLJ, que ao mesmo tempo que é um movimento religioso, ele também trabalha em prol da sociedade. Então, eu aprendi a gostar cada vez mais de trabalhar em projetos sociais. Quero, junto com as famílias e com a sociedade, me dedicar ao futuro dessas crianças. Muito obrigada, meu número é o 74. Muito bem. Próximo. A Maria Elizabeth. Maria Elizabeth. Vai registrar o apelido? Beth Boles, tá? É B-E-T-H. Bom dia a todos. Eu quero ser conselheira tutelar para defender os direitos das crianças e dos adolescentes e fazê-los entender que também eles têm deveres a cumprir. E considero que por ter trabalhado em diversos órgãos públicos, eu aprendi a reconhecer as vulnerabilidades de cada um. E eu acredito que eu posso contribuir bastante com a sociedade e ajudar a proteger a integridade física, social e psicológica das nossas crianças, de acordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu conto com o apoio da nossa comunidade e acredito que consigo desenvolver um bom trabalho e contribuir com o nosso município. Muito obrigada. Meu número é 75. Próximo. A Rafaela. Rafael. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia ao pessoal Bom que dia. está acompanhando online. Meu nome é Rafaela Friedrich, eu me candidatei a esse cargo porque eu acredito que todas as crianças têm os direitos e deveres de conhecer o que está nos estatutos e terem conhecimento que, além dos deveres deles, eles podem ser ajudados por outras pessoas, quando não tem um vínculo familiar que consiga dar esse suporte e que tem pessoas que pensam sobre eles. O meu número é 76 e agradeço a todos. Muito obrigada. Muito bem. A Sabrina. Bom dia a todos. Eu me chamo Sabrina Paula Bedin. Hoje eu já atuo como conselheira tutelar aqui no município. Estou me candidatando novamente, pois sei da importância que o órgão tem para o município e quero continuar trabalhando com as crianças e adolescentes, porque eles têm que saber, sim, os seus direitos, quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. Então o Conselho Tutelar também preza isso. As crianças têm que saber quais são os seus deveres também.
E principalmente, como a Cleisiane falou, a gente já está fazendo um trabalho bom, toda a equipe. A Leila também falou que nós somos em 5, são os 5 que trabalham, não é eu, não é fulano, é todos. Então, quero continuar trabalhando, gostei de trabalhar, é uma causa, sim, né, muito importante. Então, eu peço para todos que no dia 1º de outubro compareçam até os pontos de votação e votem, porque agora o poder está na mão da sociedade. Antigamente era só os órgãos que votavam, né? Hoje está na sociedade. Então todos podem escolher com sabedoria. Eu acho que todos que entrar têm a capacidade de fazer um bom trabalho. Então, boa sorte a todos. O meu número é o 77 e eu peço colaboração. É isso aí. Muito bem. Agora é a Cirlei. Cirlei. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Cirlei Rivas Zanella, trabalho na empresa Tedesa. Venho hoje com a missão de contribuir um pouco na sociedade. Sempre trabalhei em causas sociais e a minha missão como conselheira é atuar em conformidade com a lei para que os direitos e deveres das crianças e adolescentes sejam respeitados, para que tenham uma vida mais digna, mais saudável. Meu número é 78 e peço a colaboração da sociedade para que vão às urnas votarem nesse dia 1º de outubro. Muito obrigada. Muito bem. Agora é a Terezinha. Terezinha T. Dele. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Assim, ó, eu sou Terezinha Favaretto. Minha vida toda foi trabalhando em comércio. Vários tipos de comércio eu sempre trabalhei. Aí agora eu estou pensando em poder me dedicar um pouquinho, eu acho assim, à sociedade. Poder me envolver com outras coisas, fazer uma coisa diferente, como se diz. Sei que é um trabalho onde exige muito, é um trabalho que mexe com o emocional de todos, porque são famílias, são crianças, são jovens, adolescentes, mas eu acho que ele é gratificante quando tu pode ajudar, quando tu pode se doar e ajudar o próximo também. Então é por isso que eu me candidatei a essa vaga e espero, se for eleita, fazer um bom trabalho, aonde o que eu vim para fazer tem sentido. Meu número é o 79. Obrigada. Vanderlei agora, né? Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Vanderlei Vandinha, popular Vandinho. Estou pleiteando meu 2º mandato como conselheiro. Eu não vou falar muito aqui por causa que o trabalho foi prestado durante esses 4 anos e a sociedade vai ter a oportunidade agora de avaliar cada um e os novos que estão concorrendo. Eu só gostaria de pedir aqui a todos os nobres colegas que vão concorrer aqui que não façam do Conselho Tutelar um bico, tá? Por causa que eu sou hoje, atualmente, a minha atividade exclusivamente é conselheiro tutelar. Eu sou 24 horas de conselheiro tutelar. Fala-se muito que o conselho não faz nada, né? E isso não é verdade, nós não podemos divulgar o nosso trabalho, tá? Nós somos conselheiros 24 horas, dia e noite, e não é só na escala de plantão. O município não pode ficar desassistido de conselheiro. Nós temos que ter 2 conselheiros todos os dias, todo o fim de semana na cidade. Só para vocês terem um exemplo, então, aos novos que querem participar aí, gostaria muito que usassem o conselho como atividade principal mesmo, não como bico. Eu tenho certeza que, acredito que não vai acontecer isso. A sociedade é que vai definir se eu devo continuar ou não. Meu número é 80 e o meu nome é Vandinho, popular Vandinho. Muito obrigado a todos. Sim, já vou.
Bom, pessoal, feita a apresentação, acho que a nossa sociedade terá uma missão árdua pela frente. Muito bom o nível de todos vocês. Parabéns pelas colocações, pela vontade e pelo desejo de participar desse processo de escolha. Nós teremos, pessoal, uma sessão eleitoral, tá? Com 5 urnas, para evitar acúmulos, tá? E essa sessão eleitoral funcionará na escola Medeiros de Albuquerque, tá? Que fica na área central, equidistante de toda a sociedade. Pois não? Doutor Paulo, ontem à noite eu estava no grupo da região aqui de conselheiros e essa é uma grande preocupação que eu também não sabia ainda. Se houve muitos questionamentos, assim, ó, quanto menos urnas, menos pessoas que votam. Foi feito um comparativo das outras eleições, os municípios onde tiveram menos urnas foi onde menos o pessoal votou. Então, assim, não seria possível mudar isso. O pessoal, como não é uma eleição que não é obrigatório, eles não se deslocam votar. Então, eu acho, não sei se há possibilidade de pensar com carinho nisso. Mais urnas, mais locais para votar. Urnas, na verdade, né, conselheira, nós temos 5, né? Sessão é uma, porque, como a gente falou no início aqui, a questão do voluntariado está difícil da gente conseguir a adesão das pessoas. Para cada urna, por exemplo, nós temos que ter no mínimo 3 membros, né? Um presidente, um secretário, um vogal e mais um de sobreaviso, né? Porque alguém pode faltar, pode acontecer algum imprevisto. Então é uma situação que a gente pensou muito nisso. O que a gente pensou quando definiu na comissão especial? Para centralizar, para facilitar a participação de todos e para não haver, olha, foi colocada uma urna numa determinada região, outra região. No interior, vocês sabem que as urnas praticamente já quase que inexistem, né? Uma questão da justiça eleitoral. Então, uma decisão que a gente tomou levando em consideração a isso. Mas a gente recebe a sugestão da senhora e vamos tentar estabelecer. Confesso que eu não tenho o poder de decisão agora, nesse exato momento, porque nós somos um conselho e eu vou ter que reunir o conselho. Pois não? O importante que seja assim, então, não precisa ser todas na mesma escola, já que vocês não têm uma quantidade de gente suficiente, né? Então, que seja pelo menos 1 ou 2 em cada escola. Porque realmente, assim, a gente tem essa preocupação, porque na outra eleição também não teve muitos votantes e sempre foi assim. Porque como a colega falou, não é obrigatório. Então as pessoas têm esse medo de, eu vou ter que ir lá e eu vou ter que ficar na fila muito tempo, isso e aquilo, entende? Então eu acho que se tiver então pelo menos 1 urna em cada escola, eu acho que seria mais viável. Tá. É que assim, ó, o que aconteceu? No momento, havia um prazo, antes mesmo de nós assumirmos no conselho, havia um prazo que quem estava presidindo o CMDCA tinha que fazer uma solicitação para a Justiça Eleitoral da quantia de urna. Na verdade, são as lonas de urna, né? Que são aquelas cabines, né? Porque não vai ter urna eletrônica. Foi solicitado 5, daí nós teríamos que agora ver a viabilidade, se a Justiça Eleitoral vai oportunizar mais, se fosse o caso, mais lonas de urna para isso, né? Também. Então... É também uma questão para a gente considerar. É uma questão legal, né? Que daí havia o prazo para solicitar, foi solicitado 5, né? E daí após isso que seria feita a distribuição, né? Nos locais, né? De votação. Temos também a questão da fiscalização. Se tiver um local centralizado, nós temos maior facilidade para fiscalizarmos. Mas, bem, eu recebo a... Pois não, vereador? Vocês com carinho, iniciar toda a equipe ali, né? Eu vejo uma questão que é o pessoal se deslocar, mas porque o bairro São Roque é interessante, que é uma comunidade maior, né? Quem sabe se pensasse em botar também algo lá, eu pensasse com carinho nessa questão, que pudesse fazer dentro das formas legais de fazer, né? Seria interessante se abotar mais uma urna, chegar ali e botar no local onde tem mais movimento pessoal, fica mais fácil se deslocar também para fazer a votação. Pedir em nome de todos aqui que precisasse colocaria nessa questão aí, tá?
Claro que vai ser disponibilizado o transporte, enfim, todo o segmento que acontece às vezes numa eleição normal, né? Para isso. Tanto no interior, eu acredito a possibilidade também de questão de transporte do bairro São Roque até o centro, né? Então, da forma com que acontece nas outras eleições, né? Pois não, mas... A questão do transporte ali, vocês vão liberar ônibus, então, é isso? Sim. Sim, não da vai forma... na questão de táxi e coisa, puxando eleitor, não, né? Não, isso não, é que isso é vedado, né? Da mesma forma com que acontece numa campanha eleitoral para a escolha de membros, tanto do Poder Executivo quanto Legislativo, não se pode acontecer isso na campanha, na eleição para conselheiro tutelar, né? Já está no edital ali, né? É que, na verdade, o edital, essas regras da campanha, elas seguem, às vezes, as mesmas regras da Justiça Eleitoral, né? É assim, a questão das urnas ali é muito estranho para nós, porque eu já tenho várias Soroque, nós temos 3 candidatos do bairro. Nós temos 2 mil habitantes lá. E poucos eleitores, né? Então, veja bem, a gente sai prejudicado, porque o pessoal lá do próprio bairro, eles já não vão votar lá outra vez. Eu acho que 200 e poucos eleitores, né? Só 315. ali, que não vão, de 1000 eleitores, vai... Então, imagina aqui na cidade. Eu acredito aqui, eu vou colocar, que os candidatos do bairro saem muito prejudicados com isso. Tá? Que fique registrado aqui. Nós temos que ter presente uma coisa, que uma eleição, ela é para todos. Mas a outra vez teve urna. Tá, tudo bem, essa é a sua consideração, a gente vai analisar com gente. Como é que é? Como é que é? Não é assim. Nós vamos consignar a sua indignação aí. E estava dizendo o seguinte, nós temos que ter equilíbrio, tá? Então é o seguinte, se nós vamos nos reunir, vamos conversar internamente no Conselho e também vamos conversar com o Ministério Público, tá? Porque a ideia é o seguinte, pessoal, é garantir a lisura do processo eleitoral. Assim como há essa reivindicação de vocês que é justa, né? Também deverá haver a reivindicação de outros. Por exemplo, eu fui consultado, não vou fazer o nome, por um dos candidatos, se haveria urna no interior. E eu disse, a princípio não terá. E aí por quê? Porque, pessoal, a gente não tem pernas para isso. Tem que entender que nós estamos aqui fazendo um trabalho voluntário, certo? Assumimos esse compromisso, nós vamos até o fim e vamos levar adiante, tentando fazer com a maior justeza possível, certo? Então a gente vai conversar com o Conselho, com o nosso colegiado todo, vamos nos reunir extraordinariamente, vamos conversar com o Ministério Público e também com a juíza eleitoral, que é a que vai dar toda a situação. Feito mais alguma consideração, nós vamos passar então às questões da propaganda eleitoral. Está no ponto 8 da propaganda eleitoral. Toda a propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus simpatizantes. Todos vocês terão, com certeza, alguém que vai ajudar vocês na caminhada. A propaganda eleitoral poderá ser feita com santinhos, constando apenas o número, nome e foto do candidato e o currículo vitae. Praticamente aquilo que vocês apresentaram aqui. A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após a publicação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados. 8.4. É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições entre todos os candidatos. 8.5. Aplicam-se ao pleito as diretrizes previstas na Resolução número 231/2022 do CONANDA e, no que couber, as regras relativas à campanha eleitoral prevista na Lei Federal 9.504 de 1997 e alterações posteriores, observadas ainda as seguintes vedações que poderão ser consideradas aptas a gerar a inidoneidade moral do candidato. 1. Abuso do poder econômico na propaganda feita por meio dos veículos de comunicação social, com previsão legal no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, na Lei Complementar número 64 de 1990 e no artigo 237 do Código Eleitoral, ou as que se sucederem. 2. Doação, oferta, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público. 4. Participação de candidatos nos 3 meses que precedem o pleito de inaugurações públicas, que já está superado, então é só um mês, né? 5. Abuso do poder público, do poder político partidário, assim entendido como a utilização da estrutura e financiamento de candidaturas pelos partidos políticos no processo de escolha. 6. O abuso do poder religioso, assim entendido como o financiamento das candidaturas pelas entidades religiosas no processo de escolha e vinculação de propaganda em templos de qualquer religião, nos termos da Lei Federal 9.504/97 e alterações posteriores. 6. Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou utilização em benefício daqueles de espaços, equipamentos e serviços da administração pública. 7. Distribuição de camisetas e qualquer tipo de divulgação em vestuário. 9. Propaganda que implique em grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. A. Considera-se grave perturbação à ordem propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doação, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. C. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são de atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra que induza dolosamente o eleitor a erro, com o objetivo de auferir com isso vantagem a determinada candidatura. 10. Propaganda eleitoral em rádio, televisão e outdoors, carro de som, luminosos, bem como por faixas, letreiros e banners com fotos ou outras formas de propaganda de massa. 11º, abuso de propaganda na internet e em redes sociais. Eu chamo a atenção aqui porque essa aqui é uma experiência nova que a gente está vivendo, né? Todo mundo hoje usa muito, né? Que tenha muito cuidado com isso. Então, a campanha deverá ser realizada de forma individual, por cada candidato, sem possibilidade de constituição de chapas. Tá? Os candidatos poderão promover as suas candidaturas por meio de divulgação na internet, desde que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular. 871. A livre manifestação do pensamento do candidato e ou do eleitor, identificado na internet, é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. 87.2. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada das seguintes formas: em página eletrônica do candidato ou em perfil em rede social, com endereço eletrônico, comunicado à comissão especial e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. 2. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, vedada a realização de disparo em massa. 3. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos ou qualquer pessoa natural, desde que não utilize sítios comerciais e ou contrate impulsionamento de conteúdo. 87.3. Para o fim deste edital, considera-se internet o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para o uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. 2. Aplicações de internet, o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. 3. Página eletrônica, o endereço eletrônico na internet subdividido em uma ou mais partes que possam ser acessadas com base na mesma raiz. 4. Blog, o endereço eletrônico na internet mantido ou não por provedor de hospedagem, composto por uma única página em caráter pessoal.
Quinto, impulsionamento de conteúdo. O mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo. Sexto, rede social. Na internet, a estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou por vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Sétimo, o aplicativo de mensagens instantâneas ou chamada de voz, o aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Oitavo, disparo em massa, o envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuários, simultaneamente ou com intervalos de tempo por meio de qualquer serviço de mensagem ou provedor de aplicação na internet. No dia da eleição, 8.8, é vedado aos candidatos utilização de espaço na mídia, transporte aos eleitores, uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata. 4. Distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor. 5. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive boca de urna. 881. É permitido no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Compete à Comissão Especial processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo inclusive determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura, assegurada a ampla defesa e o contraditório na fórmula de resolução específica. 8.10. Os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Especial serão analisados e julgados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 8.11. O candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público, serão notificados das decisões da Comissão Especial e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 8.12. É vedado aos órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, realizar qualquer tipo de propaganda que possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada a divulgação do pleito e dos candidatos habilitados em igualdade de condições. 8.13. É vedado aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos candidatos utilizarem-se de bens móveis e equipamentos do poder público, em benefício próprio ou de terceiros, na campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como fazer campanha em horário de serviço, sob pena de cassação da candidatura e nulidade de todos os atos dela decorrentes. 8.14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizará sessão aberta, que está sendo realizada nesta data aqui para todos que estão acompanhando. Tá? E vem depois a questão do dia da eleição, que daí é outra questão. Nós agora, tendo em vista as sugestões apresentadas, nós vamos nos reunir novamente e vamos definir a questão, quanto que nós temos que anunciar até amanhã o local, né, onde funcionarão as sessões. A princípio, nós já havíamos decidido pela herança que recebemos e por aquilo que entendemos como bom senso, de que seria apenas um local de votação com várias urnas, mas tendo em vista a sugestão, nós vamos tentar conversar e ouvir a opinião do colegiado. Afinal, nós somos um colegiado e aí a gente vai ver o que pode fazer. Tá bem? Assim.